realidade e as necessidades mais imediatas do cotidiano. Ou seja, todos nós nos deparamos com essa questão da necessidade, né, de um momento da nossa vida escolher entre investir pela busca de uma formação, por exemplo, e as necessidades mais imediatas que nós temos, por exemplo, em relação aos nossos familiares, né, em relação ao conforto das nossas famílias. Temos visto que a ascensão nas empresas, nas escolas, nas organizações que nós temos na sociedade, ela está associada aí à questão de formação e uso de ferramentas de gestão. E um ponto interessante é que as ferramentas de gestão, elas são apresentadas justamente nos cursos de pós-graduação lato sensu, como, por exemplo, as especializações e os cursos de MBA, como aqueles aqui ministrados sob a égide da Universidade de São Paulo. Então, para todo profissional ter acesso a esse tipo de curso de pós-graduação pode fazer uma grande diferença, não somente em termos de promoção, de ascensão na carreira, como principalmente o impacto que isso traz para a sociedade. Beneficia não somente o indivíduo, mas também a sociedade como um todo. E um ponto interessante desse tipo de curso, por serem cursos de gestão, de administração, é que o conteúdo deles ele não se restringe somente à parte técnica, à parte operacional. Longe disso. Também são tratadas questões muito importantes, como, por exemplo, o relacionamento, ética, a gestão de pessoas, a liderança, que são aspectos fundamentais hoje para a produtividade do trabalho e para que nós tenhamos um ambiente de trabalho bom para todos. Né? Tem-se ouvido falar muito que as pessoas elas são contratadas pelas suas competências técnicas e são demitidas pela questão comportamental. E isso é fato. Também algo que muito se ouve falar é que os gestores, de forma geral, eles têm que investir muito tempo com a administração de conflito nas equipes. Então, ter uma postura adequada no trabalho, saber como conduzir as suas equipes ou como trabalhar em equipe, sendo um profissional aí de alta performance, pode fazer toda a diferença. Pode ser bom para a instituição, é bom para o indivíduo e é bom para a sociedade como um todo. E por isso que esses cursos de MBA, de pós-graduação, eles são canais para difusão desse tipo de postura adequada, típica de líderes e de profissionais. E também nós temos aí a parte técnica de gestão propriamente dita, mais voltada aos negócios, voltada eventualmente à parte de finanças, a depender do curso, voltada à parte de marketing, por exemplo, e de gestão até mesmo de outras organizações. Então, algo que eu tenho tido a oportunidade de observar nessa minha breve experiência através da educação, não somente a educação presencial, mas também a educação à distância, é justamente como esse processo impacta os alunos. Quer dizer, o aspecto mais importante é que as ideias, métodos inovadores, que antes eles estavam restritos ali no ambiente da universidade, ou só uma ou outra empresa, um pequeno grupo de centros aí de excelência, adotando esse tipo de prática, agora não. Através desse processo de educação, eu tenho a difusão dessas práticas para outras empresas. Isso vai acontecendo de forma gradual, lentamente os alunos vão absorvendo o conhecimento e tendo a oportunidade de colocar em prática nas empresas, nas instituições, em suas vidas pessoais e em seus empreendimentos. Então, é sempre muita satisfação para todos aqueles que estão envolvidos no processo, sejam os professores, seja também aí o corpo administrativo da universidade, quando você constata isso. O aluno vem até você ou relata essa experiência de que, olha, eu apliquei essa metodologia, consegui levar isso para a minha empresa e isso fez toda a diferença. E maior satisfação ainda quando um deles diz, olha, fui até mesmo promovido, né? Fui beneficiado também, ou seja, todos saem ganhando com a difusão da educação. E através desse contato com os docentes e com os colegas de turma que nós temos o fortalecimento do capital social. Quer dizer, na interação com o corpo docente e com os colegas de turma, nós temos essa troca de informações muito rica e que tanto contribui para a sociedade de uma forma geral. E a própria instituição também muda. Essa transformação ela não é unidirecional, quer dizer, ela não é somente
da instituição de ensino, ou seja, o professor ali numa postura diferenciada ou destacada, transmitindo o seu saber. A própria instituição de ensino ela vai mudando também, ela vai se tornando a cada dia mais ciente da importância do seu papel para a sociedade como um todo, para as famílias, para as empresas, para as demais escolas. E é muito importante que eu tenha, independentemente da modalidade de ensino, seja essa modalidade presencial, semipresencial ou à distância, não é? Que eu tenha mecanismos de feedback, ou seja, que os alunos tenham a oportunidade de dar um feedback aos professores e, inclusive, a interação entre esses alunos para fortalecer esse capital social, que é justamente essa disposição para compartilhar informações, para compartilhar as soluções. Bom, pessoal, e nós falamos muito aqui sobre o universo das empresas, das organizações, mas um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que os cursos de especialização de MBA não se limitam ao universo de colaboradores e gestores das organizações. Trouxe um quadro aqui, é uma pesquisa que foi feita pelo Sebrae de São Paulo, né, que traz a taxa de mortalidade das empresas, né, nos seus primeiros 5 anos. Então, vejam só que percentual impressionante, né? Empresas com 5 anos, ou seja, de idade, né, daquelas que haviam começado 5 anos atrás, 58% já havia encerrado as suas atividades. E as informações do Sebrae mostram, né, que isso está muito associado à falta de planejamento, à falta de informações, à falta de conhecimento em relação à parte de finanças, à parte de tributos, a ausência de uma pesquisa para entender quais são as necessidades dos clientes, e tudo isso está muito ligado aí à gestão, ao tipo de conhecimento que é disseminado através dos cursos de MBA. Então, pessoal, é nesse contexto aí que a educação à distância surge como uma ferramenta poderosa mesmo para difundir o conhecimento, para reduzir as disparidades entre as regiões, e esse uso de ferramentas nos ambientes virtuais de aprendizagem que permitem a troca de informações, que o aluno acompanha uma aula ao vivo, que ele faça pergunta ao professor ao vivo, que ele troque informações, inclusive, com os colegas, do conforto da sua casa, sem ter que se deslocar, atravessar quilômetros para ir até uma outra cidade. Isso é uma tecnologia disruptiva, supera distâncias, quebra obstáculos e barreiras que até há pouco tempo faziam toda a diferença, que fizeram a diferença para a geração dos nossos pais, e que eu também já sinto essa diferença. Eu, apesar de ser relativamente novo, né, eu também tenho atravessado esse processo, e eu já sinto a diferença de quando eu comecei a estudar da minha graduação para hoje, como ficou mais fácil obter conhecimento, desde que se tenha, claro, vontade e disposição para isso. Agora, pessoal, em relação à educação à distância, nós temos um fator que é justamente a questão da distância transacional, que pode ser bastante elevada. Ou seja, o que se preza na educação à distância é que o aluno tenha bastante autonomia. A possibilidade de cobrá-la, ela existe, ela é feita, de fato, através de sistema, através de uma equipe de acompanhamento acadêmico, mas não tenha dúvida, o aluno ele tem uma grande autonomia nesse processo. E quanto maior a autonomia do aluno, maior a distância transacional também, então mais eu vou exigir desse aluno em termos de disciplina para que ele tenha um bom aproveitamento. O diálogo, quer queira, quer não, a possibilidade de contato com o professor, ela existe, e quanto mais nós formos capazes de investir em tecnologia de informação, mais nós vamos aproximar o aluno do professor, aproximar o aluno dos seus colegas de turma, reduzindo essa distância transacional. Ainda temos barreiras, ainda temos obstáculos, temos cursos de pós-graduação em diferentes estágios de desenvolvimento, não? Mas não tenho dúvida que com os investimentos a tendência é cada vez mais que essa experiência se aproxime, ainda que nunca seja igual, ou em algum momento possa eventualmente ser igual através de um investimento muito grande, mas que eu tenha uma redução dessa distância transacional. E
à medida em que eu tenho baixa interação, por exemplo, com o docente, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter esse tipo de iniciativa sendo realizado através de uma estrutura administrativa, de regras, então isso torna o processo um pouco mais rígido também, ampliando a distância transacional. Então, aproximar o aluno do professor, aproximar o aluno da experiência de ensino para que ele tenha aprendizagem, tem sido um grande desafio de todas as instituições. Então, para garantir isso, pessoal, se estende também aí a trabalho de orientação, por exemplo, a orientação à distância, né? Para garantir a qualidade de educação à distância, isso se estende também à orientação, é fundamental que os alunos tenham a possibilidade de acompanhar as aulas em tempo real, né? Isso é muito importante, porque dá segurança, pelo menos que ele possa eventualmente acompanhar aquela aula em tempo real, e se tiver uma dúvida, que ele possa expressar isso ali de forma imediata, com possibilidade de resposta do professor, seja através de um chat, por exemplo, ou até mesmo através de uma videoconferência. Essa questão da interação dos docentes, né, com os colegas de turma e entre os próprios colegas de turma, eventualmente fazendo trabalhos em grupos, também é muito importante. Como eu já destaquei aqui, a instituição de ensino ela tem que contar com uma estrutura eficiente de acompanhamento acadêmico, e um ponto aqui que eu vou frisar bastante, trabalhando aqui, acompanhando os trabalhos de conclusão dos cursos de MBA da USP-ESAL, que é a promoção de trabalhos e avaliações que efetivamente tenham relação com o dia a dia desses alunos, ou seja, trabalhos que estejam vinculados à sua realidade profissional. Porque ao se debruçar sobre uma solução na empresa, por exemplo, uma solução na sociedade, um modelo de negócio, a abertura de uma empresa, o aluno ele se depara com um desafio que faz diferença para ele, que faz sentido para ele. E aí eu reduzo bastante a probabilidade de ter plágio, né? Ou qualquer tipo de conduta que não esteja de acordo com a ética da educação. Então, a instituição de ensino ela tem esse papel importante também de promover esse tipo de trabalho, né? De preferência que seja colaborativo em alguns momentos pode ser eventualmente um trabalho individual, mas evitando trabalhos que favoreçam cópias, por exemplo, ou plágio por parte desses alunos. E algo que sempre vale a pena discutir, eu acho que é a questão do trabalho de conclusão de curso. No caso dos cursos de pós-graduação lato sensu, para o MEC, eles não são mais obrigatórios, e algumas instituições de ensino já estão deixando de cobrar dos alunos a realização de um trabalho de conclusão de curso. E com isso, do ponto de vista, pelo menos, que nós temos na nossa instituição, você perde uma oportunidade valiosa de aplicação quando nós voltamos atrás na questão da transposição daquelas posturas que fazem a diferença no ambiente de negócio, que muitas vezes ficam restritas ali à universidade e os indivíduos não têm oportunidade de aplicar no seu ambiente de trabalho, é através do trabalho de conclusão que um aluno vai ter oportunidade de colocar aquele projeto em prática, atendendo a duas finalidades simultaneamente. Uma finalidade, é claro, para atender o pré-requisito para a conclusão do seu curso, né? E outra finalidade é que ele possa atender uma necessidade da sociedade. Então, esse objetivo, pessoal, de transposição de conceitos e de métodos, de ferramentas de gestão que foram aprendidas ao longo do curso, né, é algo fundamental, e através de um trabalho de conclusão de curso, que o aluno tem a oportunidade de colocar isso em prática, e é que ele realmente aprende e que ele agrega valor. Essa é uma postura que nós temos defendido, e é claro, é importante que esse trabalho tenha aderência em relação às disciplinas, a identificação de um tema relevante, que seja importante, inclusive, para o pesquisador, e com isso eu vou garantir a originalidade, porque ele vai buscar a solução para aquele problema, sem dissimulação, sem plágio ou condutas inadequadas, a questão do acompanhamento adequado por parte do orientador e o uso de análise que foram apresentadas ao longo do curso. Aqui eu cito um livro que eu tive a oportunidade de ler recentemente, que é um livro do Amir Klink, 100 Dias entre Céu e Mar. Amir Klink, um marinheiro experiente, ele relata nesse livro uma travessia que ele fez. Ele atravessou o Oceano Sul, saindo da costa da África, chegando até Salvador, na Bahia, e aí você pensa, o que isso pode ter a ver com
um trabalho de conclusão ou um projeto. Por incrível que pareça, ele teve todo tipo de preocupação, desde a parte operacional, alimentação, a parte de estrutura. Ele teve um investimento elevado para fazer, para isso ele precisou contar com um patrocinador, por exemplo. Então, veja aí todo tipo de preocupação de um projeto como uma viagem, que pode ser uma viagem breve, uma viagem rápida, a um local próximo, como pode ser também uma viagem longa, complexa e cheia de riscos, como foi essa, que exige um planejamento. E o mais interessante nesse livro é a paixão do autor pela viagem que ele fez e como ele se obstinou em realizar aquele projeto. Ou seja, quando o aluno ele escolhe um tema com auxílio do orientador, em que ele tem vínculo com aquele tema, que ele tem uma paixão, uma propensão por aquele assunto, essa é uma forma de garantir originalidade no trabalho de conclusão. E para isso é muito importante que a instituição de ensino ofereça o devido espaço para que dentro do leque de opções disponíveis, entre as ferramentas de gestão, ele consiga enxergar a aplicação. A partir do momento que ele enxerga a aplicação, tem grande probabilidade de ser um trabalho original. Eu acho que é a principal mensagem que eu gostaria de passar aqui para vocês. É claro, nós temos a questão dos objetivos. A pesquisa ela pode ter caráter exploratório, explicativo ou descritivo. Tudo vai depender do tipo de objetivo desse pesquisador, ou seja, se é explorar um assunto novo, interessante, vai ser uma pesquisa do tipo exploratório, explicativa, em que eu busco identificar uma relação de causa e efeito. É o caso, por exemplo, da estatística, dos modelos econométricos, né, que tanto agrada aos economistas, né, e também uma pesquisa eventualmente mais descritiva, quando você faz análise de uma amostra da população e procura identificar ali as suas particularidades. Bom, já falei um pouquinho sobre a questão da população, nós temos também o tipo de pesquisa quanto ao seu objeto. Pesquisa que abranja um público, toda uma população, determinada população, por exemplo, um censo. Eu posso selecionar uma amostra que seja representativa, e para isso é importante que ela seja mesmo representativa, ou eu posso até mesmo estudar caso, fazer um estudo de caso único ou um estudo de múltiplos, né? Nesse caso, nós vamos tratar, por exemplo, de uma empresa, de um conjunto de empresas, ou até mesmo de um indivíduo, ou de um conjunto de indivíduos. Esse é o tipo de trabalho que se caracteriza como estudo de caso. E aí, quanto à técnica de coleta, nós temos um número relativamente bom à disposição dos alunos e dos pesquisadores para a coleta de informações. Tudo vai depender, é claro, do definido, do objetivo, do seu objeto. Então, eu posso utilizar documentos, posso lançar a mão de pesquisa documental, pode ser uma pesquisa baseada e a pesquisa bibliográfica, por exemplo. Nós temos ainda experimento, entrevista, aplicação de questionários, e aí eu chamo a atenção de vocês para a questão do comitê de ética. Esse é um ponto que muitas vezes assusta os alunos, né? Mas para toda pesquisa que envolva a interação com seres humanos, a aplicação, por exemplo, de um questionário com perguntas muito específicas ali, questões que não sejam, por exemplo, uma pergunta bastante simples de um supermercado sobre preferência, por exemplo, se é um questionário que aprofunda um pouquinho mais de preferência, sobre quem é aquele indivíduo que está sendo entrevistado, de repente a gente tem que submeter isso a um comitê de processo que envolve a submissão de um projeto na plataforma Brasil, e aí o orientador tem que ter todo um cuidado especial para mostrar o caminho das pedras para o aluno, né, que ele adote todo o procedimento, submeta o seu projeto ao comitê de ética da universidade, e esse projeto, sim, sendo aprovado, o aluno pode seguir em frente com o seu trabalho. A abordagem, né, quantitativa, que envolve métodos quantitativos como estatística, por exemplo, modelos econométricos, qualitativa, e o mais importante aqui, que nós prezamos bastante aqui nos cursos de MBA USP-Exalc, é a aplicação de instrumentos, ou seja, que o aluno ele seja capaz de aplicar instrumentos que ele aprendeu ao longo do curso. Se ele for capaz de utilizar ferramentas de gestão que ele aprendeu, nós aumentamos consideravelmente a probabilidade aí de sucesso, de originalidade também dos trabalhos. Pessoal, e
tudo isso envolve ética na pesquisa. Nós temos que ter um comportamento no levantamento de dados, na execução de experimentos, por exemplo. Então, se vou selecionar uma amostra de uma população, de objeto de pesquisa, é importante que essa amostra seja representativa da população, para que não tenha nenhum tipo de viés. Vou conduzir os meus experimentos de modo a caracterizar a variabilidade da população, ou seja, eu tenho diferenças entre os grupos, né, e eu preciso ter parcelas que sejam representativas de cada um desses grupos. E evitar a pré-seleção de dados. Por exemplo, nos trabalhos acadêmicos, né, nos trabalhos de conclusão, muitas vezes o aluno ele tem uma hipótese, quer comprovar aquela hipótese, ele quer não rejeitar aquela hipótese, ele quer aceitar aquela hipótese, e aí o que ele vai fazer é justamente eliminar os dados que se desviam, aqueles dados que, olha, se eu tivesse a informação aqui, ela compromete a minha conclusão, e é justamente aquela informação, aquele desvio, muitas vezes, que caracteriza a realidade, porque a realidade é complexa, que pode fazer a diferença. Então, tudo isso envolve um comportamento ético diante da pesquisa, resistir a essa tentação de simplificar a realidade e buscar, de fato, os fatores que causam essas diferenças entre os objetos de estudo. Não é? Esse é um comportamento bastante importante que tem tudo a ver com ética na pesquisa. Algumas orientações também no campo da redação de textos técnicos científicos, ou seja, não duplicar ou reescrever textos ou ideias de outros autores, e por isso nós utilizamos o Turnitin, e o ideal é que se utilize, inclusive, em mais de uma etapa ao longo do desenvolvimento do trabalho, não republicar trabalhos já publicados, mesmo que seja em outra língua, por exemplo. Então, hoje nós temos lá a plataforma Lattes, isso faz toda a diferença para um pesquisador, tem um grande número de artigos publicados, né? E alguns caem na tentação, eventualmente, de utilizar aí de artimanhas para aumentar o número de trabalhos publicados. Também é um tipo de procedimento que não segue aí os padrões de ética da pesquisa, de ética no contexto da educação. Considerar como coautores somente aquelas pessoas que efetivamente contribuíram com o trabalho. Aqui eu trouxe algumas informações do professor Paulo Centeiras, ele é autor de um livro que recentemente nós desenvolvemos aqui no Instituto PSEG, que diz respeito à orientação na pós-graduação. E ele fala justamente, tem um capítulo específico sobre ética na pesquisa, eu trouxe essas informações, né, e tem o que ele chama de trem da alegria. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, ele fala, olha, aquele grupinho de amigos, né, que formam uma panelinha, né, e aí um faz o trabalho, coloca o nome dos outros, e com isso eles potencializam aí, aumentam bastante a produtividade. De repente, se você chegar para um deles e perguntar, mas de que trata aquele trabalho, apertar um pouco ele talvez nem saiba dizer, porque ele não participou efetivamente daquele trabalho. Esse também não é um procedimento adequado. Então, percebam que vai muito além do plágio, pessoal. A ética na pesquisa vai muito além disso. E até algo que eu nem conhecia, nem sabia que isso existia, por exemplo, né, que é a questão, né, de você incluir no seu trabalho, por exemplo, como coautor, uma pessoa que sequer participou, mas que é importante somente para dar credibilidade ao seu trabalho. Totalmente condenável, né, inadequado. Eu nem imaginava que isso existia, existe, por incrível que pareça. Ou até mesmo redigir trabalhos superficiais, né, e contrariando essa questão só para ter uma quantidade ali de trabalhos publicados, né, dá preferências a textos que sejam completos, consistentes, que façam alguma diferença, que tenham algum impacto no âmbito da pesquisa. E aí nós temos, pessoal, a questão do relacionamento com o orientador. Um bom relacionamento com o orientador ele vai ser fundamental para garantir a qualidade do trabalho, é o primeiro passo para gerar uma pesquisa de alta qualidade, e cabe à instituição selecionar aí um orientador que tenha o perfil ajustado ao tipo de trabalho que vai ser conduzido pelo aluno. Então, se o aluno, por exemplo, vai fazer um plano de negócio, tendo em vista a abertura da sua empresa, né, e a ênfase dele vai ser na parte financeira, né, o ideal é ter um orientador que tenha domínio sobre esse assunto, por exemplo, que tenha uma formação específica, seja em graduação, na pós-graduação, para conseguir acompanhar esse aluno na finalidade dele. E o orientador vai ser o primeiro revisor crítico do material produzido, ele vai ter oportunidade, inclusive, de inferir sobre
a relevância, sobre a originalidade, não é? Sempre aí utilizando ferramentas como o Turnitin, mas nós vimos que o processo como um todo, ele é muito amplo, ele envolve a consideração de uma série de variáveis e cabe aí ao orientador acompanhar esse aluno ao longo da produção do texto em uma relação de parceria, não é? Geralmente o melhor tipo de orientação é aquela em que o aluno tem desde o início um bom relacionamento com o orientador, né? E muitas vezes no papel de orientador, os professores, né, pesquisadores que assumem essa função, eles se deparam com dificuldades dos alunos, e uma das partes mais gratificantes desse tipo de trabalho é ver que através da sua intervenção, muitas vezes através de comentários no texto, o aluno ele vai percebendo qual o caminho a ser conduzido, ele vai se tornando mais seguro ao longo do processo, chega um momento em que as intervenções elas se tornam menos necessárias, e o ideal aí é que ao final do processo o aluno ele supere aí, o aprendiz supere o mestre, né? Chega ao final do processo, olha, ele não somente identificou qual o seu estilo, né? Identificou qual o estilo adequado para aquele tipo de trabalho, como ele também se tornou muito bom naquele tipo de atividade. E aí, então, a missão do orientador foi concluída com êxito e ele garantiu um trabalho de qualidade, um trabalho que tenha originalidade. Bem, pessoal, eu vou falar aqui brevemente sobre a experiência que nós temos acompanhando os cursos de MBA da USP Exalc. Depois eu vou abrir aí com bastante satisfação para a abertura de todos os participantes que estão acompanhando esse webinário. Como eu comentei com vocês, eu tive a oportunidade de estudar aqui no campus de Queiroz desde 2011, quando comecei o curso de mestrado. Tem sido bastante proveitoso. E esse curso de MBA, os cursos de MBA, eles surgem justamente no campus Luiz de Queiroz. Nós temos aqui uma tradição já, né? Quantos engenheiros agrônomos já não passaram por aqui, mas a Exalc é um centro de excelência também nas ciências sociais aplicadas, o que nos deu espaço, garantiu esse espaço para atuar também em cursos de MBA de diferentes modalidades. E aí eu falo como docente, representante aqui dos cursos de MBA, os 50%, né, que não é vinculado diretamente à Universidade de São Paulo, né, eu sou profissional vinculado ao Instituto PSEG, mas nós temos que, nesses cursos de pós-graduação, 50% do corpo docente deve necessariamente ser constituído de professores da Universidade de São Paulo e 50% de profissionais externos que também têm a oportunidade de dar a sua contribuição. Essa iniciativa ela surge através do professor Pedro Valentim Marques, desde 1980 vinha militando nos cursos de pós-graduação, mais especificamente aí no curso de MBA em agronegócios, né? E foi a partir de 2011 que foi lançado, ele se lançou a esse desafio de trabalhar com a educação à distância. Não foi fácil a princípio, e o que se observa é que de lá para cá, ao longo desses 8 anos, nós tivemos uma evolução muito grande e marcada principalmente por investimentos na área de tecnologia de informação, sempre com o objetivo de reduzir aquela distância transacional, de aproximar os alunos efetivamente das aulas. E tem sido uma experiência muito gratificante e tem sido muito bom poder acompanhar, participar dessa iniciativa desde 2013. E a instituição que faz esse meio de campo prestando serviço também, mas trabalhando com a parte de audiovisual, de tecnologia de informações para reduzir a distância transacional, é o PSEG. Eu sou profissional associado ao PSEG e tem justamente esse objetivo, né, de reduzir a distância transacional, de garantir que esse conhecimento de qualidade chegue às pessoas que efetivamente precisam dele, aquelas pessoas que muitas vezes não tinham como fazer um curso de pós-graduação lato sensu, não tinham possibilidade de fazer um curso de MBA, agora elas têm essa possibilidade graças à tecnologia. Por isso que eu digo que é uma tecnologia disruptiva, que está transformando as nossas realidades. Aqui nós temos a relação de cursos hoje que são ministrados sob a égide da Universidade de São Paulo, aqui o campus
Luiz de Queiroz, mais especificamente Exalc, tem outros cursos também vinculados a outros campos, outras iniciativas. Aqui nós começamos com o curso de MBA em agronegócios, hoje nós temos o curso de MBA em gestão de negócios, gestão de projetos, gestão escolar, aplicação de técnicas de gestão também nas escolas, das redes públicas, as escolas particulares, MBA em marketing e MBA também em varejo, que tanto cresce no nosso país, vinculado aí ao setor de serviços. E, pessoal, antes de encerrar, eu gostaria apenas brevemente aqui de apresentar para vocês esse livro, que eu espero que vocês visualizem aqui, que é fruto de um trabalho de uma equipe de professores externos e também professores da Universidade de São Paulo, que é Orientação na Pós-Graduação, Contribuições para a Reflexão de Orientadores. Nós levamos tão a sério essa questão do trabalho de conclusão, que nós tivemos recentemente uma conferência, que a princípio era apenas uma conferência de professores e passou a ser também uma conferência de orientadores, privilegiando aí, destacando a importância, o papel do orientador nas atividades, né? E esse livro traz uma série de reflexões, incluindo a importância da educação à distância, em um capítulo de minha autoria, incluindo também a parte de ética na pesquisa, que é de autoria do professor Paulo César Centelhas, que também é editor da revista Ciência Agrícola, vinculado à Exalc. Então, é uma contribuição, ele foi lançado agora no sábado, no dia 14, justamente por ocasião dessa convenção de professores e orientadores. Se vocês tiverem oportunidade, eu os convido à leitura também desse material, e grande parte da apresentação que eu fiz para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, foi feita com base nesse material aqui que nós desenvolvemos no Instituto PSEG. Tá ok, pessoal? Olha, da minha parte, foi uma satisfação enorme, um prazer receber esse convite do Turnitin. Nós temos um grande número de alunos que concluem o curso a cada semestre. No último semestre foram 2.600 alunos, cerca de 2.600 alunos que concluíram o curso. Isso exige um esforço de coordenação muito grande, justamente aquele esforço de acompanhamento acadêmico, de garantir uma orientação de qualidade, e é sempre uma satisfação a cada evento que nós temos ver esses alunos saindo satisfeitos do curso, e principalmente quando alguns deles nos abordam, né, e falam que eles tiveram oportunidade de colocar em prática os conhecimentos, e que isso fez toda a diferença para a vida deles. Não há nada melhor que isso, e aí nós saímos do evento com a sensação, de fato, de dever cumprido. Então, pessoal, essa aqui é uma perspectiva nossa, né? Tomo a liberdade de falar pela instituição, porque isso é o que é pregado aqui, e eu espero que tenha contribuído com as práticas de vocês, e fico aberto aqui à discussão para atendê-los da melhor forma. Okay? Eu acho que a Mariana agora ela vai transmitir algumas perguntas, incluindo dúvidas sobre a parte técnica. No que precisarem também, eu fico à total disposição para responder as dúvidas que tiverem. Se eu souber, podem ter certeza, eu vou responder com o maior prazer. Obrigada, professor. A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira é da Marina, ela não indica qual é a instituição. Ela pergunta: como o relacionamento orientador-orientado pode ser reforçado em um curso, em um ambiente EAD? Você acredita que as funcionalidades da Turnitin podem ser um diferencial para essa relação? Olha, Mariana, posso responder a segunda parte, se você quiser. Perfeito, Mariana. Então, sem sombra de dúvida, eu tenho acompanhado esse processo de orientação aqui por parte dos cursos de MBA da USP-Exalc, não é? Na verdade, é algo que começa da base, não é? O aluno ele tem que enxergar no trabalho de conclusão uma oportunidade, na verdade, para solucionar um problema da sua vida profissional, e é a partir do momento em que ele escolhe o tema, que seja um tema aplicável à realidade, não é o papel da instituição identificar um orientador que tenha, em primeiro lugar, a possibilidade de atender aquela necessidade do aluno, de acompanhá-lo, que tenha conhecimento, não é? E tenha afinidade com o tema escolhido pelo aluno. Então, esse é o primeiro ponto. Se nós procedermos dessa forma, já começamos o processo aí de uma forma muito boa, já bem encaminhado.
Depois nós temos que ter também um acompanhamento por etapas, ou seja, é preciso estipular algumas etapas de entrega ao longo desse processo, e aí o orientador e a instituição de ensino, eles têm a oportunidade de ir monitorando a evolução do aluno ao longo do processo de escrita do texto, de elaboração do trabalho. E aí, se for identificado qualquer tipo de problema nesse processo, né, ao longo dessas etapas, a instituição já pode intervir de forma mais eficaz, e é necessário entrar em contato com o aluno através de envio de e-mails, ligar para o aluno, procurar entender quais são as dificuldades desse aluno. E esse é um desafio que cresce com a escala. Eu falei há pouco, nós tivemos nosso último simpósio, mais de 2.600 alunos que defenderam. Então, tem que ter uma equipe interna e esses orientadores também, de preferência com dedicação integral para que eles possam acompanhar o desenvolvimento do trabalho e também ali, a cada sinal de problema, de dificuldade, intervir de forma eficaz. E o Turnitin aqui, eu sei que a Mariana vai comentar, mas apenas aqui colocando o ponto de vista do usuário, não é? Nessas entregas é importante também que você já utilize a ferramenta. Então, se você identificar ali uma conduta que não é adequada, não é eventualmente um plágio, é claro que a ferramenta ela tem que ser utilizada ali com bastante critério, não é? Já é a oportunidade de intervir para o bem desse aluno e para que você tenha um trabalho original. Então, eu acredito que é uma ferramenta bastante útil e nós utilizamos bastante aqui. Ela traz um relatório detalhado, não é? E isso auxilia bastante o orientador nesse processo, evitando que esse aluno se complique mais tarde. Legal, obrigada, professor. Sim, e além disso, é importante, em muitos, a gente vê aqui, principalmente nas instituições brasileiras, ainda uma utilização ainda muito focada no orientador e no professor, ou seja, o professor e o orientador fazendo a revisão dos trabalhos, identificando a similaridade e identificando se há um plágio. Porém, a gente também recomenda muito que as nossas ferramentas, elas dão a oportunidade para que os alunos tenham acesso. E principalmente nos cursos à distância, essa funcionalidade é muito importante, porque a ferramenta acaba se tornando ali um colchãozinho para o aluno. Ele mesmo pode se autorregular, ele mesmo pode entender onde estão os erros dele, ele pode encontrar fontes bibliográficas de melhor qualidade e aprimorar o trabalho dele enquanto ele trabalha, antes mesmo de apresentá-lo ao seu orientador. E aí esse ciclo de feedback, como comentou o professor, ele se reforça muito tendo a tecnologia como apoio. Além disso, algumas versões dos nossos serviços têm ferramentas de feedback, ou seja, o professor pode ter uma conversa com o aluno dentro da própria plataforma. Então, ele pode enviar comentários rápidos, repetitivos, ele pode fazer comentários de voz, ele tem diversas funcionalidades que vão ajudar nesse relacionamento entre professor e aluno e principalmente, então, nos cursos à distância, isso vai fortalecer muito essa proximidade e essa relação. Então, é um tipo de utilização que a gente, mais para frente, pode trazer alguns casos para vocês, para que vocês também aprendam como sacar aí o melhor proveito da plataforma. Mas aí eu tenho mais perguntas aqui. A Lorane, da PUC Rio Grande do Sul, perguntou se pode mandar a referência do livro para os participantes. Sim, vamos mandar. A gente manda no e-mail de agradecimento. A gente também tem uma pergunta aqui do Érico Buzelin. Eu não sei ainda, Érico, se você puder mandar sua instituição, agradeço. Ele está perguntando aqui, nas disciplinas cursadas à distância, qual seria um modo adequado de avaliar o aprendizado sem utilizar provas convencionais? Olha, Érico, essa é uma pergunta que eu acho que é muito importante e pertinente, não é? As provas presenciais, o processo de avaliação, ele sem sombra de dúvida é fundamental. Ou seja, eu preciso de alguma forma inferir sobre a absorção do conhecimento por parte do aluno, mas nós acreditamos que não seja a única forma de avaliar o aluno. É por isso que nós damos uma ênfase muito grande para os trabalhos, sejam eles realizados ao longo do curso, sejam até mesmo os trabalhos de conclusão do curso,
é nesse momento que o aluno tem a oportunidade de fazer uma reflexão e de colocar em prática o que ele efetivamente aprendeu, sem necessariamente isso seja uma avaliação convencional. Então, nós temos, por exemplo, nos cursos de MBA USP-Exalc, provas presenciais também, que são realizadas, além das provas para fixação do conhecimento ao longo do curso, mas nós ainda damos muito valor e atribuímos uma importância muito grande aos trabalhos que são realizados, em que o aluno ele se debruça sobre um problema, e aí eu saliento aqui, porque eu acho que isso é muito importante, identificar um problema que faça diferença para esse aluno, ele tem a oportunidade de aplicar aquele aprendizado, de colocar em prática as ferramentas de gestão, por exemplo, que ele aprendeu nos cursos de MBA. Então, esse tipo de trabalho, sejam trabalhos periódicos ao longo do curso, mais curtos, mais breves, ou os trabalhos de conclusão, um pouquinho mais extensos, eventualmente na forma de artigos, são, do nosso ponto de vista, fundamentais, e até mesmo na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, eu tenho feito aqui recentemente, tenho passado por esse processo, tenho meu orientador também, e tive a oportunidade de fazer essa reflexão recentemente. Foi durante a tese que eu tive a sensação de que eu realmente aprendi. E com os nossos alunos não é diferente. Então, daí essa ênfase nesse tipo de trabalho, que é um complemento importantíssimo para o processo de educação. E aí a instituição tem um desafio pela frente em termos de investimentos em tecnologia de informação, para colocar, de repente, esses alunos em contato, se for um trabalho em grupo, por exemplo, que eles possam fazer contato. Esse é um desafio aí para o pessoal de TI, de viabilizar esse tipo de trabalho por parte dos alunos de cursos à distância. Legal. Só para confirmar, o Érico Buzelin, ele é da Fundação Dom Cabral. E a gente já passou do tempo, mas a gente tem só mais uma pergunta que eu achei bem interessante. A Viviane Menezes Costa, também ainda não sei qual é a instituição dela, ela perguntou: qual a sua opinião sobre a demanda de apenas artigos científicos e não mais monografias nos trabalhos de conclusão de curso? Bem, bom, essa é uma pergunta interessante. O nome da participante é... Menezes Costa. Juliana Menezes. Viviana, perdão. Viviana. Muito bem, Viviana. Olha, recentemente, aqui na Universidade de São Paulo, nós tivemos uma flexibilização, a princípio, nós tínhamos um trabalho sob forma de artigo científico, ou seja, não era mais aquela monografia bastante extensa, então era um trabalho, era e ainda é um trabalho no formato de artigo científico, em que você tem aquela parte de introdução, de justificativa do tema, em que você apresenta a relevância do assunto, de objetivos do trabalho, e aí você tem a oportunidade de apresentar a parte de material e métodos, os resultados, e partir aí, então para a sua conclusão. Fica um trabalho mais enxuto, um trabalho com cerca de 20 a 30 páginas, mas que tem atendido bem essa questão de caráter aplicado, ou seja, o aluno ele tem conseguido, mesmo com esse formato de artigos, de tratar ali em 30 páginas e seguindo essa estrutura bastante formal, de tratar um tema, de apresentar uma proposta, de fazer uma pesquisa que seja interessante. Então, é um formato que tem sido adotado aqui pela Universidade de São Paulo, acaba atendendo essa finalidade que nós enxergamos de que os trabalhos sejam práticos, que sejam trabalhos aplicados, e tudo isso depende muito aí da condução do orientador. Recentemente houve inclusive uma flexibilização, então nós podemos ter trabalhos também com caráter um pouco diferente, como por exemplo um plano de negócios, um plano de marketing, e isso se aproxima ainda mais dessa realidade de alguns dos alunos de curso de MBA, inclusive do empreendedor, por exemplo, que eu até destaquei na apresentação. Muitas vezes é um aluno que já está pensando no seu negócio, já está pensando no seu empreendimento, e ele tem a oportunidade de, no artigo de conclusão, tratar de alguma questão que seja importante para ele no seu negócio ou na sua área de atuação também. E aí o trabalho se torna original, porque ele enxerga uma finalidade no trabalho, ele vai se sentir instigado
a buscar informações e fazer com que aquele trabalho reflita a realidade, porque para ele vai fazer diferença. E essa é a forma, eu acredito que seja a forma mais importante, fundamental, de garantir a originalidade. É claro, além do firme acompanhamento do orientador e do uso de ferramentas como o Turnitin, por exemplo. Legal, obrigada, professor. Só por informação, a Viviana é da Universidade da Unifor, lá em Fortaleza. Bom, com isso a gente já estourou aqui o tempo, a gente não vai conseguir seguir com mais perguntas, mas agradeço muitíssimo a sua participação, professor Ricardo, agradeço a participação de todo mundo que ficou com a gente até o final. A gente segue realizando esses seminários virtuais. Se você tiver interesse em participar, contar a sua história de implementação de Turnitin, contata a gente no turnitinbrasil@turnitinbrasil.com. Também segue a gente no LinkedIn, procura lá por Turnitin Brasil, Turnitin Brasil, que tem muita informação legal sendo compartilhada sobre a educação no Brasil. E finalmente, mês que vem, a gente vai fazer um próximo webinar que vai ser muito focado nas nossas próprias ferramentas. Então, a gente vai trazer o time da Turnitin para conhecer vocês e contar um pouco mais sobre como utilizar as ferramentas de uma maneira mais específica. Então, para quem tem interesse em aprender mais, a gente espera vocês aqui. E muito, muito obrigada de novo, professor. Eu que agradeço, Mariana. Olha, uma satisfação participar, poder compartilhar essas informações sobre educação. Agradeço a todos que participaram também, e certamente são pessoas que estão envolvidas com a educação, seja à distância, seja presencial, seja semipresencial. Não tenho dúvida de que vocês fazem uma diferença muito grande na vida desses alunos, e é essa percepção que nós temos que nos faz seguir em frente. Então, um prazer participar, agradeço muitíssimo a Mariana do Turnitin. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau, obrigado.